Começar falando que se vocês estranharem minha voz, é que eu tô um pouco gripado esses últimos tempos, mas acho que não vai atrapalhar ninguém. Como o Sonic fez o aniversário alguns dias atrás, ou seja, dia 23 de junho, e eu tô gravando esse vídeo e fazendo esse roteiro dia 28 de junho, ou seja, se passou 5 dias e a SEGA não fez nada, absolutamente nada, para celebrar os 36 anos de idade do nosso querido Ouriço Azul favorito. Então, como agradecimento por essa franquia incrível e como eu já tava querendo fazer, hoje vai rolar review de Sonic Mania. Então já pega uma água, pega um miojo, uma pipoca e venha comigo para analisar o considerado melhor jogo 2D da franquia Sonic. Sonic Mania foi feita por uma pá de gente que já estava acostumada a mexer com a franquia, mas sempre fazia um trabalho de fã para fã. Então, como desenvolvedores temos Christian Whitehead, Head Cannon, esse nome que eu não vou nem tentar falar, que senão eu vou ter um ataque. Na versão de Switch temos uma equipe chamada Tantalus, tendo publicado obviamente pela SEGA. Sonic Mania teve sua estreia oficial em 15 de agosto de 2017. Sonic Mania foi lançado para PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e uma versão portada para os mobile. Sobre a história do jogo, não é nada aquelas coisas, é o mais básico possível, igual os jogos do Sonic tem que ser. Logo após os eventos de Sonic 3 e Sonic 3 e Knuckles, Tails detecta uma fenda dimensional que se abriu, e quando foram os dois investigar, descobriram que o Eggman também já tinha detectado e estava de olho nisso, tanto que ele manda 5 robôs para investigar. E nisso eles encontram a Phantom Ruby, uma pedra que tem poderes multidimensionais que pode fazer muitas coisas, e uma dessas coisas é dar consciência para os robôs que o Eggman mandou, fazendo esse grupinho do barulho surgir. Agora Sonic e seus amigos têm que lidar não só com o Robotnik, mas também com essa turma do barulho aí. Bom, como eu falei, não é nada demais, mas para um jogo que não tem cutscene, é tudo in game, os personagens são muito expressivos, e é nisso que eu gosto. E os gráficos? Meu pai amado. Claramente esse é o melhor jogo, o jogo mais bonito em questão pixel art do Sonic. Eu falo sem medo nenhum que esse aqui é o melhor jogo pixel art do Sonic. As cores, as paletas de cores são tão bem encaixadas nas fases, deixando tudo bem suave, bonito. E como é um jogo do Sonic, um jogo de velocidade, é de extrema importância que as fases sejam assim, polidas e muito bem estruturadas. E isso vale também para as músicas desse jogo, que, bom, é Sonic, né? Não tem muito o que falar. Seria um crime as músicas desse jogo não serem boas. Mas o Sonic Mania tem um toque especial. Mesmo que a maioria das músicas seja mais ou menos um remix das músicas mais antigas, tem um toque especial. Elas conseguem ser modernas e ao mesmo tempo não abandonarem a essência das músicas. Por exemplo, eu vou deixar tocando aí a Green Hill Zone original. E agora com um remix do Sonic Mania. Conseguiu notar a diferença? Ambas são do primeiro ato da Green Hill Zone de ambos os jogos, mas se consegue sentir que no Sonic Mania a música é mais bonita, é mais boa de se ouvir. Tanto que essas músicas específicas que tocam no vídeo são músicas que eu tenho instalado no meu celular, então claramente eu adoro esse tipo de música. A gameplay também é outro ponto que deve ser analisado em um jogo, principalmente porque nesse jogo aqui não é a mesma jogabilidade dos jogos clássicos, mesmo parecendo. Ela tem leves diferenças que ao meu ver são positivas, mas tem gente que não gostou, dizem que ficou infiel ou que ficou parecida com a gameplay do Sonic clássico, do Sonic Forces e do Sonic Generations, que pra mim é exagerar pra
Depois, no Sonic Generation, quando eu fui jogar no PC, cara, eu sofria nas fases do Sonic clássico lá, ele escorrega demais. Outro motivo para eu gostar tanto desse jogo é os controles. Esses controles são muito responsivos. Eu lembro que quando eu jogava o Sonic Generations no PC, eu passava raiva nas fases mais pra frente, porque o controle não ia, simplesmente não ia. Não sei se era meu PC, não sei se era o jogo que não tava funcionando, mas o controle não ia. Mas ao ver essa divindade que é essa gameplay desse jogo, que mesmo um port feito pro celular ainda é muito responsivo, e isso é impecável, incrível desse jogo. Adoro esse jogo muito por causa disso também. Mas do que adianta uma gameplay boa, uma gameplay com controles responsivos, se o level design for horroroso? Mas em Sonic Mania, os level designs são bons? E já vou te garantindo uma coisa: sim, o level design desse jogo é impecável. Todas as fases são boas, independente de qual seja, todas as fases são incríveis. Um dos únicos problemas que eu vou citar nesse jogo é que as fases novas são tão melhores que as fases reutilizadas desse jogo parecem ser menos, sabe? Sabe quando você joga um jogo ou vê uma série que você já tinha visto as outras temporadas, só que as coisas novas dessa temporada nova são muito melhores que as coisas da temporada anterior, que você fica sem, tipo, por que reutilizar? Tinha tanta os caras tiveram tanta criatividade para criar as novas fases, por que não criaram, tipo, um jogo inteiro com novas fases? Por que tiveram que reaproveitar algumas? Você vê que o que eu tô falando é sério, é só você comparar a Studiopolis com a Green Hill Zone. Qual das duas você acha que é mais bonita? É óbvio que a Green Hill Zone é uma fase ótima, mas cara, a Studiopolis, além de ser a minha fase favorita desse jogo, é uma fase muito bem construída. Então você sabe que a fase é muito melhor que uma antiga. Pô, faz uma nova, sabe? Mas essa é só a minha opinião, tá? Os bosses desse jogo são outro aspecto que eu acho que humilha completamente os outros jogos 2D do Sonic. Como em Sonic 3, Sonic Mania tem boss para cada ato, e todos eles são extremamente geniais. Vai desde duas bolas que ficam se girando por uma corrente na primeira fase da Green Hill Zone, até um robô da Death Egg na segunda fase da Green Hill Zone, até um literal X1 de Puyo Puyo com o Robotnik. E bom, essa é a finalização do vídeo. Não tenho muito mais o que falar. Bem, eu acho que você deve ter notado, mas eu tô muito gripado. Minha voz tá muito esquisita e eu tô o tempo todo tendo que fazer isso aqui, porque tá muito difícil de respirar porque o meu nariz tá trancado. Mas bem, vou ficar por aqui. Meu nome é Discord e tchau.